lá, vamos iniciar então. Tá no horário? Horário é horário. Boa noite, Ana. Vamos lá então. Síndrome de Reiter, junto com as outras duas, né? A espondilite anquilosante, a artrite psoriásica. A síndrome de Reiter finaliza o grupo de espondiloartropatia soronegativas. É mais uma que tem relação com inflamação, só que essa não tem tem relação com fundo emocional, mas ela tem um fundo mais de quadro inflamatório, articular. Vamos lá. Então, a síndrome é uma espondiloartropatia soronegativa, caracterizada por um processo inflamatório estéril, que ocorre longe do foco infeccioso primário, ou seja, o cara pode ter, por exemplo, uma inflamação de garganta e vai ter uma infecção no joelho. Isso não é incomum de acontecer, não estou falando somente da doença, não. Isso não é incomum de acontecer com outras pessoas, tá? Ter um foco de uma doença e ela se apresentar em outra estrutura orgânica, tá? Ocorre longe do foco infeccioso, geralmente a partir do trato genitourinário ou gastrointestinal. Então, é uma infecção que tem relação com o sistema urinário e com o sistema intestinal, tá? Gástrico. É uma doença sistêmica que se manifesta por uma forma especial de artrite reativa, na qual ocorre a tríade artrite aguda não supurativa, uretrite não gonocócica e conjuntivite, descrita em 1916 por Hans Reiter. Ok? Então tem relação aí com problemas genitais e problemas até de visuais. Então eu coloquei essas três imagens aí, que são as relações, boa noite, Helen, são as relações diretas com a síndrome de Reiter. Então você tem uma artrite aguda, que geralmente acontece de um outro ponto, que gera essa artrite aguda, a inflamação das uretras, né? Que pode ter ou não, eu botei não gonocócica, mas ela pode ter relação também gonocócica, tá? De relação de gonorreia, por exemplo. E a conjuntivite. Você vê que o problema às vezes pode acontecer nas uretras, na uretra, e gerar um problema inflamatório lá nos olhos ou numa articulação qualquer do corpo. Há predominância no sexo masculino, na proporção de até 10 homens para uma mulher. Então, é uma doença de 10 para 1. Boa noite, Juliana. De 10 para 1, 10 homens e uma mulher. Acomete geralmente indivíduos com uma faixa etária entre 20 e 40 anos, com a vida sexual ativa. A síndrome de Reiter está relacionada a um terço de casos como artrite reativa. Como eu falei lá do início novamente. A pessoa pode ter um comprometimento, uma inflamação em uma estrutura orgânica e afetar uma articulação, ok? Sua etiologia não é totalmente conhecida, entretanto, é forte a relação com os agentes infecciosos e fatores genéticos, sendo que 80% dos pacientes, boa noite, Carla, 80% dos pacientes são HLA-B27, quer dizer, mais um caso, artrite psoriásica, espondilite anquilosante e síndrome de Reiter são propensos a ter esse fator reumatoide presente no sangue, o HLA-B27. O agente infeccioso não está presente nas articulações e a sinovite resulta da ação imunológica dos mediadores tóxicos formados no sítio primário ou transportado às articulações pela circulação. O cara pode ter uma inflamação de garganta, pode ter uma conjuntivite e ter um problema no joelho. O agente patogênico, ele entra na corrente sanguínea e afeta a articulação. Por isso que qualquer tipo de problema, qualquer tipo de inflamação que o ser humano venha a ter, a gente tem que ter muito cuidado, boa noite, Larissa. A gente tem que ter muito cuidado, porque ela pode se transpor através da circulação e gerar um outro problema que não tem nada a ver com o início dela. Então, qualquer doença que a gente venha a ter, qualquer comprometimento que a gente venha a ter, a gente tem que tratar, tem que ser muito bem tratado, ok? Milena, boa noite. Os micro-organismos classicamente associados à síndrome de Reiter são entéritos, como a Shigella flexneri, o Sonei e o Sonei, a Shigella sonei, a Salmonella timurium e a Enterides, Yersinia enterocolítica, boa noite, Moisés,
e a Campylobacter jejuni. Quer dizer, são todas essas bactérias, né, na verdade, que nós estamos falando dela, eu acho que tem que falar de uma forma no latim, porque é o nome científico do problema. Elas podem estar presentes tanto, boa noite, Letícia, tanto na parte geniturinária, como ela pode estar presente numa articulação e se transpor para outra articulação, ou mesmo no olho. O intervalo habitual entre a exposição ao agente infeccioso e o início dos sintomas, vamos lá. A parte primária, na verdade, Isaura, é que existe uma bactéria que está presente, tudo bem, que está presente, que você foi infectado por essa bactéria. A ação primária dele, ela pode ser na parte urinária ou pode ser no olho, que acaba afetando uma articulação, tá? Por exemplo, isso é clássico acontecer, pessoas que não tratam cárie dentária. A cárie dentária, ela pode ser sujeita a se transpor através da circulação e afetar o músculo cardíaco. É muito parecido isso. Então eu tenho um agente, uma bactéria que agride meu organismo, que pode ser pela ação urinária ou pode ser pela ação gastrointestinal, que se reproduz em grande escala se você não tem uma imunidade boa, né? E ela se desloca para uma articulação, um joelho, um cotovelo, um dedo do pé, qualquer articulação ela pode estar presente. Então é uma ação secundária. A ação primária ela acontece ou no trato urinário, geniturinário, ou no trato gastrointestinal, que pode se deslocar pela circulação e afetando uma articulação. Isso é a ação primária, tá? A ação secundária é a agressão articular ou mesmo uma conjuntivite, né? Que é muito comum acontecer, tá? Então, às vezes a pessoa, quando tem algum problema de uma articulação ou uma agressão por uma bactéria, será que essa bactéria não pode entrar pelo fator reumatoide presente no seu organismo, afetar alguma outra articulação? É possível sim, tá? Entendeu, Isaura? Então, é sobre isso? Entendido? Ok. O agente infeccioso não está presente nas articulações, por isso que ela se desloca pela circulação, ela não está. Ele começa ou no trato geniturinário ou no trato gastrointestinal, boa noite, Marcelo, e se desloca para uma articulação, pela circulação, ok? O agente infeccioso não está presente nas articulações e a sinovite resulta da ação imunológica dos mediadores tóxicos formado no sítio primário, ou seja, no trato geniturinário ou no gastrointestinal, ou transportado às articulações pela circulação. Então, ele é gerado por ação de não defesa orgânica, tá? Por fatores predisponentes, como a imunidade baixa, por exemplo, ela pode se deslocar pela circulação e atacar uma articulação. Novamente aqui, estou andando para frente, estou andando para trás. O intervalo habitual entre a exposição ao agente infeccioso e o início dos sintomas é de 1 a 4 semanas. Esse início ocorre após uma diarreia ou uma exposição sexual, quando os problemas entéricos ou urogenitais já se resolveram e o agente causador não pode ser mais cultivado das fezes ou secreção uretral. Lendo essa frase final aqui, o agente causador não pode ser cultivado das fezes ou da secreção uretral. Você já tem a predisposição. Tem relação com sexo anal? Pode ter, pode até ter, tá? Além do que, eu tenho um ponto de vista em relação a isso, a gente é adulto, a gente pode conversar sobre isso. Sexo anal não foi feito para isso. A região anal não foi feita para sexo. Ainda mais que ali é uma descarga orgânica. Não precisa dizer mais nada, todo mundo sabe disso. O sexo anal, ele não foi feito para isso. Existe a região genital exatamente para isso. Então, o que acontece? Um casal faz o sexo anal, não faz asepsia, não se limpa, ou mesmo se limpando, aquela bactéria pode estar presente ali, aí vai para o sexo genital e transfere. Só pode acontecer? Muito.
Tem gente que não tem a asepsia, não tem o cuidado com a limpeza. Além do que, eu volto a repetir, a região anal não foi feita para fazer sexo. Ok? Indivíduos do sexo masculino são mais acometidos nos casos secundários da uretrite. No entanto, quando o patógeno envolvido advém do trato digestório, ambos os sexos são igualmente acometidos. Então, ele fala aqui que o patógeno primário no homem maior é na parte uretral, tá? E na mulher e no homem, mais na parte digestória. Por isso que eu falei do sexo anal. A uretrite costuma ser a primeira manifestação e caracteriza por uma disúria. Boa noite, Ana. Uma disúria suave. Disúria é uma inflamação na urina, tá? E secreção mucopurulenta que pode passar desapercebida. O exame do pênis mostra edema e eritema no meato urinário por causa dessa infecção por bactéria. Então, eu botei a imagem aí mostrando que há a possibilidade dessa infecção se generalizar partindo ou do trato urinário ou do trato digestivo e podendo gerar conjuntivite, dores articulares, que é o exemplo no joelho, problemas de descamação da pele e inflamação no trato uretral, né? Na uretra. Como é um agente de gonorreia, gonadocóxico, ele pode gerar esse problema no pênis, inclusive. O homem pode ocorrer também a prostatite aguda ou tônica. Na mulher pode ser detectado cervicite ou vaginite, inflamação no cérvix, que é a parte final da entrada do útero, e a vaginite em todo o trajeto. Então, aí mostrando a cervicite, que é, na verdade, a primeira porção do útero, né? Que é o contato, havendo essa inflamação na uretra do homem, ele pode transpor e contaminar a mulher também. Boa noite, Jane. E a vaginite, né? Que a tendência, se você inflama a extremidade, você está contaminando toda a região. A conjuntivite geralmente é bilateral e ocorre logo após a uretrite ou coincide com o aparecimento desta. Pode ocorrer também a uveíte, que é a inflamação da úvula, anterior aguda, causando dor ocular, eritema e fotofobia. A artrite costuma ser o último elemento da tríade a aparecer e, na maioria das vezes, várias semanas depois. Ela afeta predominantemente as extremidades inferiores, principalmente os joelhos, tornozelos e pés. Então, ela é uma infecção descendente. Você pode ter uma inflamação no olho, pode ter uma inflamação no trato urinário, pode ter uma inflamação no trato digestivo e a tendência é descendente. Por isso, afetar joelhos, tornozelos ou pés. Ela é assimétrica e oligoarticular, quer dizer, ela só atua de um lado. Pode ocorrer também a dactilite. Dactilite é inflamação nos dedos. Dactylon é dedos, tá? Dactilite é inflamação nos dedos. Caracterizada por edema difuso no dedo, estou falando dos dedos dos pés, tá? Gerando um aspecto de dedo em salsicha. É um formato, nós falamos na semana passada, em que você tem uma extremidade mais grossa e uma extremidade mais fina, devido ao envolvimento inflamatório da articulação nos tecidos moles. Aí está a dactilite, né, que causa a inflamação. Não sei se vocês estão vendo o terceiro dedo do pé esquerdo, o dedo médio do pé esquerdo, está com uma inflamação bastante extensa, tá? E isso provavelmente vai gerar uma perda de unha, né? E você vê que no pé esquerdo parece que a contaminação já está começando a afetar as outras unhas, o pé direito nem tanto, mas as unhas estão bem infectadas. Boa noite, Carolina. Ocorre a inflamação da inserção dos tendões e ligamentos junto à superfície óssea, chamada de entesite, geralmente no tendão do calcâneo e na fascite plantar. Não confundindo essa inflamação no tendão do calcâneo ou fascite plantar com o esporão de calcânio, que é outra coisa, é parte óssea. Nós estamos falando aqui de problema de infecção, ok? Por bactéria. Cerca de 20 a 30% dos pacientes desenvolvem sacroileite, que é a inflamação sacro, a articulação entre o sacro e a coluna.
geralmente assimétrica, no lado só, em especial nas fases iniciais do acometimento ascendente da coluna vertebral. Quer dizer, a infecção, ela geralmente ela é descendente e a sacroelite ela é ascendente. Então, ela acaba acometendo o organismo todo. Por isso, o problema da conjuntivite, principalmente. Boa noite. Pode assistir a aula, mas nossa, Dex, aqui é uma aula do curso de fisioterapia, mas não impede que você assista, tá bom? Os alunos de fisioterapia do curso, tá bom? É o curso 7º período. Nós estamos falando de uma doença inflamatória chamada síndrome de Reiter, ok? Então, aí mostrando, no caso, a sacroileite, né, que vocês estão com o material, a inflamação, que é de um lado só, essa é ascendente. Aproximadamente 5% dos pacientes apresentam dor lombar baixa ou dor nos glúteos. Essa dor pode estar relacionada à entesopatia, que são dores articulares, nesses locais com a sacroileite. Boa noite, Isaac. Até 10% dos pacientes evoluem com um quadro semelhante à espondilite anquilosante. Por isso que ela é uma outra doença soronegativa das espondiloartropatias, né? Espondilite anquilosante, artrite psoriásica e síndrome de Reiter. O envolvimento mucoso cutâneo também é frequente. Os aspectos clínicos mais comuns são ulceração na mucosa oral, ceratodermias, ou seja, inflamação na parte interna da boca e dos olhos, principalmente na região palmar, plantar e escrotal. O aparecimento do queratoderma blenorrágico, que é uma inflamação na região da glândula peniana, da lesão papulo-escamosa da região palmar e plantar ocorre com frequência. Então você tem uma descamação também e uma perda, né, dessa descamação das unhas, região ungueal, vocês viram nos pés, pode acontecer também nas mãos, se ela for ascendente. Eu coloquei essa imagem, que é exatamente a queratoderma, né? Você vê a vermelhidão acometida, quer dizer, um processo inflamatório, circulatório, que dissemina para o corpo. Aí outro caso, nos pés também, a queratoderma, você vê que ele forma esses bolsões problemáticos na região circulatória, com a reabsorção orgânica. Começa a queratinizar, ou seja, ela fica mais descamativa e a pele cai. Vocês vejam como é que está o quadro desses pés dessa pessoa aí. Aí já no quadro final, né? Parecem calosidade, isso é o queratoderma, tá? Nas mãos e nos pés, isso acaba saindo normalmente, o organismo expulsa essas tudo, mas é uma imagem até feia, né, para o caso. Parece uma casca, né? Parece um calo, uma calosidade. Além disso, ocorre a balanite circinata. A balanite é uma inflamação do pênis, tá? Que se caracteriza por úlceras rasas não dolorosas, serpempiginosas, que circundam o meato urinário. As unhas podem tornar-se espessadas e endurecidas, que é o que vocês viram agora há pouco. Aí uma imagem de uma inflamação peniana, você vê como é que está inflamado o local, as mesmas queratodermas aparecendo ao redor do pênis, como ele está, né, inflamado, avermelhado, sinal de inflamação grave. Outras manifestações clínicas menos frequentes são distúrbio de condução do ritmo cardíaco, insuficiência aórtica, epididimite, né, que é uma inflamação do epidídimo. O que é o epidídimo? É uma região em forma circular, né, em círculos, dentro dos testículos, aonde são armazenados os espermatozoides, tá? A epididimite é isso, a inflamação do epidídimo. Prostatite, inflamação da próstata. Nefropatia, inflamação dos néfrons, ou seja, as células de filtragem dos rins. Hemiplegia transitória, o cara tem paralisias e volta a ter normalidade. E lesões de nervos cranianos. Os 12 pares cranianos podem ter afetado algum deles aí nesse bolo, tá? Não é comum ter A ou B ou C, pode ser qualquer um deles. O objetivo do tratamento da fisioterapia é a diminuição do quadro álgico inflamatório. O tratamento recomendado é o anti-inflamatório não hormonal para o controle sintomático da artrite.
Isso é orientação médica, tá? Esse anti-inflamatório não hormonal, essa é orientação médica, não é nossa. Com a persistência dos sintomas, se recomenda o uso de corticosteroide. A gente sabe que todo corticosteroide, ele pode ser paliativo ou não, tá? Mas todo corticosteroide, quando ele é colocado no organismo, ele retém líquido, ele pode causar comprometimentos na cápsula articular, causando lesões e até perda dessa cápsula articular, que pode evoluir para uma artrose precoce, tá? Então, o uso de corticosteroide geralmente por via intraarticular. Pode ser injetável, tá? Nos pacientes que não respondem aos anti-inflamatórios, se pode indicar droga reumática de ação prolongada. E nos casos mais graves, se adota o uso de imunossupressores. Isso já são tratamentos mais complexos e pesados. Imunossupressores entra até com medicamento, até com tratamento até de rádio, tá? Radioterapia. São indicados colírios antissépticos ou mesmo antibióticos para o tratamento das conjuntivites e antibióticos para as uretrites e infecções intestinais. É fundamental a orientação do paciente e dos familiares sobre os riscos da evolução para a cronicidade e sobre o vínculo com doenças sexualmente transmissíveis. Foi o que eu falei lá atrás em relação ao sexo anal, né? E o cuidado que a pessoa tem que ter, principalmente se essa pessoa for HIV positiva, mais ainda, tá? Na fisioterapia, o tratamento não farmacológico envolve medidas de proteção articular, posicionamento e exercícios isométricos e também isotônicos para o reforço da musculatura adjacente, a articulação envolvida e exercícios ativos livres para a manutenção da amplitude de movimento. Você vê que basicamente, como eu falo sempre para vocês, a gente tem que partir do telhado para a base ou da base para o telhado. A gente tem que partir fazendo primeiro o alicerce no chão, depois a gente levanta as vigas, depois a gente faz o telhado. Por isso que todo tratamento inicial usa esse ativo livre, o ativo resistido, o isométrico, que é a base de qualquer tratamento dentro da fisioterapia. Depois vem as técnicas, ok? As sessões de cinesioterapia consistiram em exercícios em solo e seguiram a seguinte ordem. Vamos lá. Fortalecimento dos flexores de ombro com bastão sem carga, movimento de flexão, pequenas aduções e abduções com o bastãozinho, tá? Movimentos de extensão, rotação interna e externa, todos os movimentos que o ombro nos proporciona. Está associado à rotação lateral do tronco, o indivíduo sentado, com uma bola suíça de 2 a 10 vezes. Então você pode estar sentado sobre uma bola suíça, que também está te proporcionando equilíbrio, e ao mesmo tempo, quando você sofre esses desequilíbrios, você também trabalha todo o sistema da cintura, né? Os abdominais, os flexores, os extensores, e até mesmo os que fazem a inclinação do tronco. Então, sentado sobre a bola, você tem vários desequilíbrios que você pode vir a ter, e você trabalhando a musculatura dessa forma também. Fortalecimento dos membros superiores por meio de diagonais, no método da facilitação neuromuscular proprioceptiva, com faixa elástica da cor verde, que é a segunda mais simples, com o indivíduo de pé de 2 a 10 vezes. A facilitação neuromuscular proprioceptiva, o método Cabot, eu passei esse material para vocês, quem quiser estudar um pouquinho, e o material também, quem entrar lá dentro do YouTube, tem a parte explicativa dessa técnica, que é o método Cabot. O método Cabot pode ser feito manualmente, ou com carga, ou com resistência, tá? Tem 3 formas de você realizar o método Cabot. Pode ser pela ação do terapeuta, pode ser com a mecanoterapia, ou pode ser com alguma resistência que você queira usar, tá? Aqui no caso é com uma resistência elástica. Fortalecimento do bíceps braquial com halter de 1 kg, com o indivíduo em pé 2 a 10 vezes. Flexão e retorno da flexão 10 vezes com um pezinho de 1 kg. Fortalecimento de músculos rotadores, lembrando, gente, 1 kg é pouquinho. Nós não estamos falando de pessoa sadia, nós estamos falando de uma pessoa com problemas de força, com problemas de resistência, com fraqueza muscular. Por isso que a gente não cai logo de 10 kg, a gente começa com carga baixa, tá? Dependendo de pessoas, nem 1 kg, às vezes meio quilo. E dependendo de pessoas, quilo nenhum, só o movimento do braço.
né? E está tão fraco, tão frágil a musculatura, que nem carga se coloca. Às vezes o próprio peso do braço já é a resistência que ele vai ter que fazer. Tá? Então, fortalecimento do bíceps braquial com halter de 1 kg com o indivíduo de pé, 2 séries de 10 repetições, sempre lembrando que entre uma série e outra, pelo menos 2 minutos de intervalo. Fortalecimento dos músculos rotadores interno e externo do ombro, com faixa elástica, na posição do indivíduo de pé, né? Aí você pode usar flexão, adução horizontal, extensão, todos os movimentos do ombro, 3 séries de 10, sempre dando um intervalinho de 2 minutos no mínimo entre cada série. Exercícios pendulares de Codman com o indivíduo apoiado na mesa, lembrando que o exercício de Codman não é força, é pêndulo, é soltar a carga do braço, pode se colocar na extremidade uma carga, 1 kg, meio quilo, uma pedra, que você achar melhor, tá? Tanto o movimento no sentido da linha do corpo, à frente do corpo, como no sentido flexão, extensão e até movimentos rotacionais do ombro. Lembrando que Codman, ele facilita, na verdade, a nutrição articular da articulação do ombro. Fortalecimento dos músculos dorsiflexores e plantiflexores do tornozelo, com faixa elástica, verde e o indivíduo em decúbito dorsal. Coloque-se na ponta do pé, peça para ele fazer flexão plantar e dorsiflexão com a faixa elástica, nós dando esse apoio. Fortalecimento dos músculos adutores da coxa com a bola, o indivíduo em decúbito dorsal. Coloca o paciente deitado, joelhos fletidos, uma bolinha entre os joelhos. É um exercício isométrico, tá? Então ele pressiona a bola 5 a 10 segundos, relaxa, novamente pressiona a bola, lembrando que se você usou 10 segundos, o intervalo é o dobro do tempo que você utilizou. 20 segundos de intervalo, 10 repetições, 2 minutos de intervalo, repetição da série. Fortalecimento dos flexores e extensores do joelho com caneleiras de 1 kg. O primeiro com o indivíduo em pé e segundo o indivíduo sentado. E em pé você mantém ele em flexão do joelho, ele faz extensão do joelho. Boa noite, Beatriz. 10 vezes, depois você coloca ele sentado com o joelho pendente, mais 10 repetições. Então são 2 séries de pé e 2 séries sentado. Exercícios para as mãos, fortalecimento de punhos com halter de meio quilo, 2 de 10. Coloca-se o braço apoiado numa mesa, pendente, coloca-se a carga, faz-se o movimento de flexão e extensão, ok? Sempre lentamente, indo até os dedos, trazendo a mão, fechando ao máximo, indo até os dedos, trazendo, fechando ao máximo. Fortalecimento dos dedos com o Digiflex. Digiflex é aquele aparelhinho em que você aperta dedo a dedo. Amarelo e fortalecer os dedos, uma série de 10. Por quê? A musculatura do antebraço e a musculatura intrínseca da mão, os lumbricais, eles são muito frágeis, fracos. Qualquer série que você faça, mesmo de pequena escala, com baixa carga, você tem um resultado muito bom sobre essa musculatura, tá? Tanto do antebraço quanto os músculos extrínsecos da mão. Então, mobilizações articulares passivas de tornozelo, punhos, metacarpos, metatarsos e falanges, exercício de motricidade fina com brinquedos de peças móveis. Motricidade fina, você pode, por exemplo, tudo bem que se é alguma coisa, quem faz é o terapeuta ocupacional, mas não impede que nós façamos. Colocar feijão dentro de um copinho, pegar feijão a feijão, é movimento fino. Arroz, catar feijão, pressionar um pregador, afastar, pressionar um pregador, são movimentos finos, são movimentos que trabalham os intrínsecos da mão, tá? Um elásticozinho que você prende papel, você pode enrolar na ponta do dedo, fazer exercícios ativos resistidos, elásticos, contra uma resistência. Tem muita coisa que a gente pode usar de uma forma simples, que dá para trabalhar com o paciente. Precisa ter 1000 aparelhos. Manualmente você pode fazer isso, usando coisas simples, né? Colocar um palito e tirar de uma caixa de fósforo é movimento fino das mãos. Então tem 1000 coisas que você pode fazer, porque há a tendência com esse problema de você perder um pouquinho da sensibilidade dos dedos, nas mãos, principalmente, na ponta dos dedos. Em todos os exercícios, o indivíduo estará sentado com os membros superiores apoiados sobre uma mesa. Exercício de equilíbrio, propriocepção e transferência de peso no balance pad, que é aquela cama elástica, tá? Pular com os 2 pés, pular com o pé, alternando direita, à frente, atrás, cruzando na frente, cruzando atrás,
pulando numa perna só direita, pulando numa perna só esquerda. Tem 1000 formas de você utilizar sobre a cama elástica. O balance pad é aquela basezinha que é de borracha, que ela não tem uma estabilidade quando você pisa sobre ela. Pompagem na região cervical, escapular, peitoral e sacral. Desativação dos tender points na região escapular e espinhal com o indivíduo deitado e uma maca variando nas posições de decúbito dorsal e ventral. Tender point é a técnica que eu passei para vocês, que você usa, que é o PRT. Então, se eu tenho uma dor localizada, eu vou achar primeiro o ponto onde está mais dolorido, que a gente chama de tender point. Tá? Então, achei o tender point ali, pum, pressionei ele, encurtei passivamente o membro, mantive ali por 1,5 minutos. Terminou 1,5 minutos, volto à posição inicial, tiro o dedo, novamente pressiono, faço o encurtamento passivo e mantenho. Isso é o tender point. Alongamentos ativos globais no final da sessão, nos principais grupos musculares, nos membros superiores e inferiores do tronco, 15 segundos para cada agrupamento muscular, não impedindo que você faça 1, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes em cada agrupamento muscular, depende de cada um. Lembrando que alongamento ou estiramento, que é o mais correto, é um trabalho muscular preventivo a lesões e é um trabalho muscular adequado para quem está num processo de recuperação. As sessões de hidrocinese-terapia serão feitas em uma piscina aquecida entre 32 e 35 graus Celsius. Os exercícios consistirão em marcha estacionária por 3 minutos, movimento de flexão e extensão parado 3 minutos, tá? Marcha estacionária, elevação, flexão da coxa com extensão do joelho durante 3 minutos. Um trabalho de resistência no meio líquido. Fortalecimento dos músculos flexores, extensores, adutores e abdutores do quadril, flexores e extensores do joelho, flexores, extensores, adutores e abdutores do ombro. Nos flutuadores, todo flutuador ele vai causar uma resistência. Se você coloca mais ar, você dá mais resistência. Se você coloca menos ar, você tem menos resistência. Então, quando você coloca um flutuador, é para promover resistência, porque a tendência do flutuador é para a beira d'água, né? Para a linha d'água. Então, se você bota um flutuador muito cheio, o esforço será maior do paciente. Se você bota um flutuador não muito cheio, o esforço será menor. Isso depende de cada um, também no momento que você vai ter com o paciente. Caminhada em torno da piscina. Gente, eu estou dando exemplos aqui, tá? Não é que você vai fazer isso tudo aqui, não. Ok? Não é tudo isso aqui, não. São exemplos que você pode. Você quer trabalhar só na piscina, só na piscina. Quer trabalhar só na mecânica, só na mecânica. Aí a escolha do fisioterapeuta. Estou dando possibilidades para tratar esse paciente aqui, ok? Caminhada em torno da piscina, de frente e de costa, 2 voltas ao redor da piscina. Isso também depende do tamanho da piscina. Se eu tenho uma piscina de 50 metros, 2 voltas na piscina, o cara vai morrer. Se eu tenho uma piscina pequena, tipo a nossa, que é uma piscina mais para clínica pequena e aula, 4, 5 voltas é tranquilo para o paciente. Alongamentos finais dos principais grupos musculares, repetindo, né, dos membros superiores e inferiores do tronco, de modo assistido, 15 segundos para cada grupo muscular. E eu estou aberto agora a perguntas sobre o assunto ou algum outro assunto que alguém queira conversar. Ok? Esse assunto não é um assunto difícil, é um assunto até fácil, né? Porque não é uma síndrome comum, tá? Não, eu particularmente nunca tive nenhum paciente com esse tipo dessa síndrome, a síndrome de Reiter, nunca tive, nunca aconteceu na minha mão. Espondilite anquilosante sim, artrite psoriásica sim, mas síndrome de Reiter nunca aconteceu. Mas ela é uma das síndromes soronegativas que pode vir a aparecer na sua mão na reumatologia, tá? Então estou aberto a perguntas agora no assunto que vocês queiram conversar, esse assunto ou outro assunto que vocês queiram conversar. Aqui nesse caso, músculo cardíaco em 1% dos casos, não é muito comum, tá? O tratamento é tranquilo, então tem 1000 possibilidades, eu dei várias possibilidades para vocês tratarem, tá? O comprometimento cardíaco é baixo, tá? É 1% só, mas pode acontecer. A gente sabe que tudo que é 1% é alto, né? É bem alto. 1% da população é alto. É muita coisa, tá? Porque o 1% tem outro 1%, tem outro 1%, população. Nós estamos no Brasil com
essa doença aí, essa Covid-19, deixa eu ver aqui, não chega a 1%, não está chegando a 1% dos casos de óbito, não chega a 1%. Então não é alto. Por ser inicialmente vindo de uma infecção bacteriana, é possível ser transmitido no trato com o paciente? Sim. É possível, sim. É possível transmissão, sim. É possível. Mas é por contato, tá? Não é falando como eu estou falando, uma pessoa com a outra. É por contato, tá? É um contato. É um contato genital, ou é um alimento que o cara foi ao banheiro, não se lavou, olha que coisa horrorosa, mas eu tenho que falar. O cara foi ao banheiro, não se lavou direito, tal, contaminou a mão, colocou no alimento, deu para você e você comeu. Contaminou. E hoje está tudo... No tratamento com esse paciente, até sim, tá? Se ele não tiver uma boa asepsia, e a gente vê logo esse paciente como é. Boa noite, Jaqueline. A gente vê como é que o paciente é, né? Tem paciente que chega no consultório, na clínica, o cara parece que não toma banho uma semana. Eu sou meio chato, eu mando tomar banho. Dou logo uma toalhinha, toma aqui, meu amigo, vai tomar um banho, por favor, para a gente tratar, porque a higiene faz parte do tratamento também. Eu sou meio grosso nessa hora, porque a gente tem que ter cuidado, né? A higiene faz parte da saúde da gente. Com certeza, Moisés, com certeza, com certeza. Sempre eu tenho essa noção, é o seguinte, se você está no local de trabalho, reserve-se a um local para você se alimentar. Você vê que as empresas, elas têm um local separado para você tomar um café, botar seu almoço, tem lá um micro-ondas para você aquecer o alimento, separado. Quem come no ambiente de trabalho está errado, não é correto. Tá? É uma zona de contaminação, e não é só contaminar você está contaminando os outros também, né? A gente não está tendo cuidado somente com você, estamos tendo cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Então é bom às vezes a gente se deslocar um pouquinho para se alimentar, né? Continua aberto a perguntas. Silêncio total. Esse paciente depende de uma série de coisas, Aura. Depende da utilização da medicação que ele está fazendo uso, depende da frequência que ele tem, tá? Porque a gente não tem como dar um prognóstico, não existe prognóstico em tratamento, né? Um caso, uma vez que houve, quando eu estava no Conselho de Fisioterapia, na época, chegou um caso lá para a gente da seguinte forma. A fisioterapeuta foi tratar de uma pessoa, que eu não vou falar o nome, que é antiético, e ela chegou lá e ela falou para esse... Guarda um pouquinho, o Moisés, só um instantinho. Falou para o paciente assim, olha, eu vou lhe curar em, sei lá, 50 sessões. Quer dizer, dando prognóstico antes de saber. O cara pode ser curado com 10, com 5, com 2... Né? Não existe prognóstico em tratamento, existe sim a qualidade, que eu falo para vocês, a qualidade do que você está tratando, a forma com que você trata o seu paciente, tá? A qualidade que você dá de atendimento para o seu paciente, se o paciente está cooperando com você, né? Não pega peso, ele sai dali e vai pegar peso, não faz isso, ele sai dali e vai, a orientação que você dá ele não segue, então não tem mágica, então não depende só da gente, depende do paciente também, né? Porque ele passa com a gente 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, e as outras 23 horas que ele está fora. Depende, a fase aguda dele, ele tem que estar em tratamento o tempo todo. Essa é uma doença crônica, tá? Isso é uma doença crônica. A doença crônica vai ter momentos que ele vai estar agudizado, ele vai ter que voltar para a clínica para ser tratado. É tipo do paciente, paciente reumático, gente, é paciente para a vida toda. Todo paciente reumático é paciente para a vida toda. Artrite reumatoide, espondilite anquilosante, gota, é paciente para a vida toda. É paciente que não sairá da nossa mão. Não tem cura. Tem a diminuição dos fatores. Não compromete a visão. Ele causa inflamação, conjuntivite, tá?
Paciente reumático é paciente para a vida toda. Diferente, por exemplo, de um paciente traumato-ortopédico, que não é paciente para a vida toda. Exatamente, Ellen. Não tem tratamento reumatológico. Existe o tratamento para diminuição dos quadros inflamatórios, das dores que o paciente venha sentir. Nós somos aceleradores do processo de cura do paciente, mas problemas reumáticos não tem cura. O dia que alguém descobrir um remédio, por exemplo, para artrose, esse cara não está bilionário, não, está trilionário, porque todos terão artrose um dia e ninguém sabe por quê. Então, não tem, quanto tempo vai durar? Vai durar enquanto ele estiver na fase aguda. Na fase aguda, não. Ela atinge a articulação bem na periferia, não a parte interna dos ossos, e sim na parte articular. Tá? Então, não existe, quando melhora, quando vai... Não, fase aguda. Tá bom, Isaura? Não existe quanto tempo demora, tá? Existe sim o tratamento na fase aguda. Volta a sua pergunta, Moisés, por favor. Tranquilo. A gente nunca pode dar ao nosso paciente, vamos trabalhar com você 30 sessões, 50 sessões. Isso não existe. Se você está fazendo, um fisioterapeuta está fazendo isso, é mentiroso. Está enrolando o paciente. Isso não existe. O paciente tem que ser cooperador com o nosso trabalho. Temos que fazer do melhor possível para que ele melhore do quadro que ele está acometido. Não existe. Metas até podemos, tá? Metas até podemos, né? Olha, nós queremos alcançar isso. São os objetivos que você tem que alcançar, tá? Mas ele tem que cumprir. As orientações têm que ser cumpridas. Porque tem paciente que não tem como ficar todo dia na clínica, uma vez na semana. E aí, como é que fica? Entenderam? Então, as metas até podem ser dadas. Os objetivos que você quer alcançar, perfeito. Mas até que ponto aquele objetivo que você tem com A é igual ao de B? Se às vezes o de A dá certo, às vezes o de B não dá. Por isso que o prognóstico não pode ser dado ao paciente. Existe sim, olha, acontece isso, pode acontecer isso, a gente tem que explicar para ele. Mas como vai ser feito isso, depende de uma série de coisas. Laser na parte inflamatória? Sim, pode ser feito, pode ser utilizado sim. Gelo, pode ser tido colocação do gelo, pode ser feito numa fase mais crônica, infravermelho, toalha quente e úmida, pode ser feito, porque são procedimentos superficiais. O laser ele é processo de recuperação dos tecidos, o laser pode ser feito sim, tá?